Hola cariños, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Diego, soy su profe de español desde aqui hasta la prueba de ustedes. Vale? Então, meus amores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Diego Marques e eu vou ser o professor de espanhol de vocês, junto nessa empreitada até o Enem, até o vestibular. Bom, primeira coisa que eu queria combinar com vocês é o seguinte: não tenta imaginar que essa aula vai ser para que vocês saiam daí ou saiam daqui, enfim, falando espanhol, certo? A ideia aqui é a gente trabalhar com espanhol voltado para um instrumento de avaliação chamado Enem ou qualquer tipo de vestibular. Para isso a gente tem que entender uma coisa: eu preciso que vocês compreendam que para eu ter sucesso, para eu ter êxito dentro dessa prova, eu preciso ser um bom leitor de língua espanhola. Eu não preciso ser um bom falante, eu preciso ser um bom leitor de língua espanhola. Por quê? Porque todas as questões, ainda que envolvam texto, gramática ou a parte de vocabulário, todas elas partirão da questão do texto, certo? Então eu preciso entender, eu preciso compreender bem a leitura. Sendo assim, para que eu seja um bom leitor em língua espanhola, eu preciso ser um bom leitor em quê? Em língua portuguesa. Então é inevitável que vocês também estejam sempre informados, compreendam as questões de atualidades, saibam interpretar bem um texto dentro da língua portuguesa e isso vai contribuir para a língua espanhola. Professor, mas e se eu tenho dificuldades com relação a isso? Não te preocupa que ao longo das aulas nós vamos trabalhar. Uma coisa importante, geralmente no online é muito difícil a gente trabalhar texto. Eu não vou ficar aqui parado, plantado, esperando vocês lerem e ao mesmo tempo gravando. Não. Quando a gente for trabalhar texto, eu já vou pegar o texto, vou indicar o texto para vocês e vou dizer, dá um pause, tá? Ou volta depois, lê o texto e aí segue a aula, beleza? Vocês vão perceber que eu já vou gravar a aula direto na explicação do texto, só vou citar ali uma coisinha ou outra e já vamos para a resolução. Então aí vocês vão dar um pause, vão resolver e aí depois a gente volta para a aula. Nas questões de gramática, inevitavelmente, vamos trabalhar a teoria no quadro ou no PowerPoint, dependendo da matéria, como eu falei para vocês no vídeo de apresentação dos cursos. E aí a parte de gramática não tem muito o que fazer, tem que estudar, tem uma série de regras, mas não é complicado, é muito simples. Eu costumo dizer que para entender o português, o espanhol ajuda, e para entender o espanhol, o português ajuda. Então a gente pode trabalhar com essas duas línguas, com esses dois idiomas, que afinal de contas tem a mesma base, que é o latim. Perfeito? Um outro aspecto importante com relação a vocabulário. Meus amores, vocabulário não tem muito o que fazer, vocês vão ter que fazer leitura. Então são três coisas que vocês têm que trabalhar, que a gente tem que trabalhar ao longo do curso: texto, gramática e vocabulário. O vocabulário, ele vai, na verdade, partir do estudo da gramática e do estudo de texto, mas isso vocês devem fazer, beleza? E eu vou orientando, eu vou mostrando para vocês como é que a gente vai trabalhar. Primeira aula de hoje, a gente vai trabalhar com um aspecto mais histórico do idioma. Por quê? Porque inúmeros textos abordam essa temática e ao mesmo tempo a gente aproveita para iniciar uma explicação geral a respeito da língua espanhola, ok? Então olha lá. Então olha só, o que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, tá? Eu vou trabalhar com vocês a história do idioma, alfabeto, grafias e sonidos. Ou seja, eu vou trabalhar com vocês aspectos introdutórios. Professor, tu vai trabalhar o alfabeto, letra A, letra... Não, eu vou trabalhar características. Vocês têm o material didático, vocês têm a teoria e vocês têm essa aula em PowerPoint. Abaixo aqui, ó, eu deixei um link que é mais ou menos um resumo, tá? Na verdade, eu fiz um resumo desse material de professores espanhóis. Por quê? Porque é um site bem interessante, é um link bem importante sobre justamente esses aspectos introdutórios da língua, beleza? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, reportem. Então, olha só, do ponto de vista histórico, tá, pessoal, o que a gente pode pensar? A gente pode entender a questão da língua espanhola em alguns períodos, tá? Eu não pretendo aqui dar uma aula de história para vocês, me desculpem os professores de história, me corrijam aqueles que obviamente detêm maior conhecimento no setor, mas é mais para que vocês se situem e entendam quando um determinado texto aborda essa questão mais histórica do idioma espanhol. Então a primeira coisa é o seguinte: existe um período chamado de pré-romanização, ou seja, antes de Roma, antes do domínio romano. Nesse período, alguns povos já habitavam aquela região. Então a gente vai dizer os celtas, os íberos, os bascos, tá? E obviamente eles instituíam as suas línguas, né, os seus idiomas. Com o passar do tempo, praticamente todos esses idiomas desapareceram, com exceção de um.
Um deles permaneceu, que é o euskera. Esse euskera, pessoal, também é chamado de basco. Beleza? É onde fica o chamado País Basco, mais ou menos na pontinha aqui assim, ó, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia basicamente é essa. Nesse primeiro momento da história, digamos, da Península Ibérica, no primeiro momento que nós estamos abordando, claro, é importante a gente entender que vários povos já viviam aqui com seus idiomas e de alguma maneira eles deixaram alguns resquícios, alguns legados para a gente. Tanto é que a gente fala que hoje Espanha e Portugal ficam na Península o quê? Ibérica. Então a gente tem os povos íberos, por exemplo, o povo íbero que era daquela região. Num segundo momento, pessoal, a gente tem o que nós vamos chamar de período de romanização, tá? Que durou mais ou menos até o ano de 218 a.C. Lembra que hasta em espanhol significa até. Então, hasta, até. Aqui é importante destacar um processo socializador da cultura a partir da língua latina. Ou seja, a língua latina ela funciona como um elemento socializador daquela determinada comunidade, ok? Ele vai ser também um instrumento de difusão da cultura, de compartilhamento, digamos assim, para usar um termo atual, da cultura da época. Aqui a gente pode destacar o seguinte, o latim ele tinha duas variedades, né, que a gente pode chamar de culta e variedade oral, ou variedade vulgar também chamada, tá? Lembra que quando a gente fala de variedade vulgar do latim, nós estamos falando do latim oral. O que é importante a gente saber? Esse latim oral foi o que, na verdade, originou as línguas que a gente tem hoje, foi o que se propagou. Por uma razão bem simples, né? O latim oral, ele era falado pelos comerciantes, pelo exército, ou seja, por grande parte da população. Enquanto que o latim culto, digamos assim, ele era um latim mais específico, concentrado numa minoria, etc. Então o latim que obviamente se difundiu foi o latim oral. Aqui só para a gente compreender um pouquinho, tá? De como é que era a divisão da Espanha nessa época mais romana, tá? Então a gente tem aqui, eu deixei para vocês esse material, então aqui a região da Lusitânia, aqui Tarraconenses e assim por diante, que depois, por incrível que pareça, vão originar os nomes de algumas regiões da própria Espanha hoje, tá? Então só uma curiosidade para vocês. Então reparem que o mapa ele muda consideravelmente quando a gente fala das línguas ibéricas e agora, das línguas antigas, né? Ibérica, céltica, basca, e a gente começa a perceber uma mudança bem significativa das divisões, né, do mapa, digamos assim, da administração romana com o período romano. Depois desse período a gente tem o que a gente vai chamar de período de invasões, tá, pessoal? Nesse período de invasões é importante entender dois grandes processos, tá? Ou melhor, vou concentrar em dois momentos nessas invasões. Primeira invasão, século V, decadência do Império Romano, certo? Os povos suevos, vândalos, alanos e visigodos são povos que são povos que vão invadir aquela parte da Península Ibérica. E eles vão aproveitar a decadência do Império Romano para tomar aquela região. Importante salientar o seguinte, de todos eles, acho que os visigodos a gente pode destacar bem por um aspecto. Lembra que eu falei antes que no período de romanização, a cultura latina já estava um pouco mais estabilizada. A língua latina, como elemento de difusão da cultura, já estava mais estabilizada. O que os visigodos fizeram? Eles aproveitaram isso e aperfeiçoaram o sistema, aperfeiçoaram a língua latina. Para quê? Para evitar que se reformulasse novamente um novo idioma. Ou seja, não faria sentido algum. Então o que eles fazem? Eles adotam a cultura latina a partir do latim e a partir da adoção desse idioma, eles começam a trabalhar com aqueles povos que eles estavam, obviamente, dominando. Nesse sentido, essa invasão dos visigodos ela é bem importante nessa época. E aí depois, meus amores, acho que a gente tem um período mais importante de invasão aí da Península Ibérica,
que é mais ou menos do século VIII, de 711 a 1492, que é a invasão árabe, né? Lembra o seguinte, os árabes eles vão passar aqui o estreito, vão começar a dominar a Península Ibérica de baixo para cima e eles vão espremendo, digamos assim, os povos ou as pessoas que estavam já por aqui. Então, esse pessoal eles vão se alocando ou se organizando em pequenos reinos para se proteger também. São chamados reinos cristianos, ou seja, reinos cristãos. Importante que cada reino, basicamente, vai acabar constituindo a sua variedade linguística, né? E isso vai ser determinante depois para uma série de questões. A partir de 1492, a gente tem a Reconquista de Granada, ou melhor, termina o período de Reconquista com a entrega de Granada. Então lembra que de 711 a 1492 os árabes vão invadir a Península Ibérica e aí começa uma empreitada quase que eterna, né, 800 anos de invasão, por uma reconquista da Península Ibérica por parte dos reinos cristãos. Então eles de alguma forma se articulam, de alguma forma eles se organizam para tentar reconquistar a Península Ibérica. Aí aqui um mapinha mais ou menos dessa invasão e dessa reconquista através do tempo, 1031, 1100, aqui 1200, ali 1300. E reparem como o reino de Castilha se expande bastante, ó. É um reino, ó, que vai tomando uma proporção bem importante, ó. Ele vai se expandindo bem. E esse é o grande detalhe. Muitas pessoas perguntam, castelhano e espanhol é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Tem muita gente que pensa que são coisas diferentes, mas na verdade não. O espanhol é o castelhano de antigamente. 1492, então, encerra, digamos assim, o período de reconquista. 1492 a gente tem basicamente a entrega de Granada de volta aos reis católicos, né? Fernando de Aragão e a rainha Isabel. Lembra que são chamados de os reis católicos, então a Igreja Católica muito forte, a Espanha muito forte. 1492, o que está acontecendo também? Cristóvão Colombo chegando às Américas, né? Bancado pela rainha Isabel. Então a gente tem ali um cenário totalmente favorável à Espanha. Por óbvio, né, o que acaba acontecendo? Quando a Espanha reconquista a Península Ibérica, ou melhor, a Espanha não, né? O Reino de Castilha. Quando o Reino de Castilha reconquista a península, ou seja, ele reconquista a Península Ibérica, Granada é devolvida, eles expulsam os árabes. A Igreja Católica está fortalecida. Cristóvão Colombo chega às Américas, um novo território é agregado ao território castelhano. É óbvio que vai acontecer o quê? Castilha está se expandindo, Castilha está muito poderosa, e lembra que eu falei que existiam algumas variedades linguísticas? Castilha diz, negativo, agora é só o castelhano que se fala oficialmente. Dentro de casa tu até pode falar qualquer outro, o aragonês, o leão aragonês, não interessa. Aqui tu vai falar castelhano, oficialmente é o castelhano agora que vai imperar. Sendo assim, o castelhano se transforma numa língua de administração e os dialetos eles são limitados. Assim, cria-se em Toledo uma escola chamada Escola de Tradutores de Toledo, que tinha como objetivo traduzir ao castelhano inúmeras obras clássicas, tanto do latim quanto de outras línguas, para que justamente o castelhano se fortalecesse e se difundisse, se espalhasse. Nesse mesmo momento, nós temos as expansões marítimas por parte da Espanha. Como eu falei antes, Cristóvão Colombo chegando às Américas. Se a gente fosse montar um esqueminha, esse mapa ficaria mais ou menos assim, ó, ao longo dos anos. Então, essa expansão dos reinos, que eu falei para vocês, e a expulsão dos árabes, ó. Os árabes eles vão ficando concentrados, 1492, já era. E Castilha amplia o seu poder, o seu domínio sobre os demais. É mais ou menos assim que a gente encontra. E hoje, o que nós temos em termos de mapas dentro da Espanha, tá, pessoal? Hoje nós temos 4 idiomas, 4 ou 5, na verdade, se a gente for para pensar, nós temos 4 ou 5 idiomas oficiais.
seriam basicamente o espanhol em toda a Espanha, na região do País Basco, no cantinho quase perto da França lá, o basco ou euskera mais o espanhol. Na região da Galícia, em cima de Portugal, nós teríamos o gallego. Na região da Catalunha, o catalão, Barcelona capital. E a gente tem também alguns outros que são derivados um pouquinho do idioma, do dialeto catalão, tá, pessoal? O balear, por exemplo, ele basicamente das Ilhas Baleares, ele é derivado também um pouquinho do catalão, ele é muito parecido, inclusive. Então aqui, só para vocês, só como curiosidade, né, isso aqui é uma foto de uma série muito famosa que teve na Espanha, chamada Isabel de Castilha, que mostra um pouquinho da história da Rainha Isabel do Rei Fernando de Aragão, nesse período, né, de grande destaque da Espanha. Inclusive mostra o Tratado de Tordesilhas, a primeira assinatura do tratado. É bem interessante, bem legal essa série, para a gente compreender uma série de coisas. Perdão do trocadilho, série. Aqui uma pintura, né, que seria, aspas, original, da Rainha Isabel e do Rei Fernando de Aragão. Aqui uma foto de uma pintura, né, do que seria uma representação dos tradutores de Toledo. E isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso daqui, essas anotações que a gente faz de um livro, a gente chama de glossas. O que acontecia? Os tradutores de Toledo pegavam uma determinada obra e depois eles faziam resumos ou anotações em castelhano. Para quê? Para que o castelhano fosse difundido. Tranquilo? Esse era o objetivo, digamos assim, dos tradutores de Toledo. Isso daqui é um mapa que está lá na República Dominicana, se não me engano, tá? Na República Dominicana. Eu não lembro onde é que eu fiz essa foto, mas qual foi o prédio histórico lá, acho que foi na Casa Oficial, não lembro, na Casa Real, uma coisa assim. E basicamente o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: essas foram as rotas dos navegadores naquele ano, tá? Ou naquela época, digamos assim. Cristóvão Colombo chega primeiro à República Dominicana, né? Foi o primeiro contato, a primeira ilha que ele chegou, foi aqui, a ilha de Cuba, né? Lembra que a República Dominicana está aqui e o Haiti está aqui, dividindo a mesma ilha, tá? Então, algumas curiosidades para vocês. Aqui uma pintura famosa, né? Cristóvão Colombo chegando, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa e linda, né? A gente sabe que também teve um aspecto extremamente violento. E aqui é o que a gente basicamente tem hoje em termos de idiomas, tá, pessoal? Como eu estava falando para vocês. Nós temos o castelhano, ó. Pensa comigo, já vou aproveitar para explicar. Pensa comigo, Castilha em ascensão, o reino de Castilha em ascensão. Retoma Granada, descobre novas terras, está numa boa com a Igreja Católica. O reino de Castilha que está comandando e mandando em tudo. Quando Cristóvão Colombo vem para cá e diz, olha, tem terra por lá. E aí, vamos tomar ou não vamos tomar? Vamos tomar. Mas tu vai fazer o seguinte, tu vai levar a religião católica e tu vai levar o quê? Qual idioma? Tu vai levar o castelhano como sendo o idioma oficial. Então vem para cá como sendo o castelhano. Ou seja, castelhano e espanhol é a mesma coisa. Com o passar do tempo, Castilha abre mão do nome castelhano por uma razão. Aqueles reinos que também se juntaram, se agregaram para fortalecer Castilha na retomada, na reconquista, eles dizem assim, ó, ou a gente pode falar novamente o nosso dialeto, ou a gente pode exercer a nossa cultura, ou então a gente vai começar a brigar. E aí Castilha diz, não, tá bom, beleza, tranquilo, vamos estabelecer um estado, vamos unificar isso aqui tudo. Hoje a gente tem o gallego, o euskera ou basco, o catalão e o próprio espanhol em toda a região da Espanha. Aqui vocês têm alguns textos que eu coloquei com exemplos desses idiomas, tá? Eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, mas tem os 4, tá? Tem o catalão, o espanhol, o gallego e o basco. Depois eu coloco para vocês bem bonitinho. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Esse aqui é o basco, tá? Esse aqui é o basco. Ah, tá aqui, ó. Canção basca. Esse aqui, se não me engano, é gallego. Gallego, basco. E o anterior,
esse aqui é o catalão. Tranquilo? Bom, meus amores, aqui a gente encerra a nossa primeira parte, a nossa primeira aula. Espero que tenha sido útil para vocês. Vocês têm, inclusive, no material teórico um texto que fala um pouco a respeito dessa disputa por território. Uma coisa importante, tá? O povo judeu teve uma importância muito grande dentro dessa história de Castilha. Então nós tínhamos também três culturas convivendo: os católicos, os árabes e os judeus. E esse convívio, obviamente, ele teve ali seus momentos de tensão, seus momentos de briga. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Castilha, quando chega a um determinado momento no poder, e ela estabelece que todos têm que ser católicos, inclusive, os judeus são expulsos. Ou eles se convertiam, ou eles eram expulsos da Península Ibérica. Aqueles que, obviamente, não quiseram se converter, foram expulsos para as Américas. E esses judeus que vieram para cá, eles são chamados de sefarditas. Presta atenção nesse nome, sefarditas. Alguns textos vão abordar a ideia do judío espanhol, ou seja, judío sefardita. Quem é esse judío? É aquele que foi expulso da Península Ibérica, que foi expulso de Castilha em função desse domínio da Igreja Católica por lá. Beleza? Tem um texto na parte teórica que eu deixei para vocês. Acho que é o primeiro texto do livro, primeiro texto da parte teórica, com algumas questõezinhas. Espero que vocês entendam e compreendam melhor um pouquinho esses textos. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.